Boa tarde, vamos começar mais uma visão econômica AR Bank, referente ao mês de maio agora. Eu, Sofia Reis, estou com o Daniel Nogaroli. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Dani. A gente vai passar para vocês então as principais informações e acontecimentos do mercado econômico mundial. Começando então pelo cenário externo, um dos assuntos mais comentados novamente durante o mês de maio foi o encontro entre Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e o presidente norte-americano Donald Trump. O encontro está para acontecer agora nesses dias, ele vai ser realizado em Singapura e o principal assunto seria então a desnuclearização da Coreia, como já vem sendo tratado inclusive entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em encontros anteriores que já ocorreram entre as duas penínsulas e a tendência agora é que isso continue com os Estados Unidos. Falando um pouco do cenário econômico internacional, o desemprego nos Estados Unidos ele continua caindo, a taxa atualmente é de 3,8%, essa é a menor taxa dos últimos 18 anos, então seguindo a tendência do mês passado, está em baixa ainda o desemprego, e com essa economia mais estável, então a tendência de alta nos juros anunciadas pelo Fed, que é o Banco Central Norte-Americano, né, o Federal Reserve, fica cada vez mais certa. Eles já tinham anunciado alguns aumentos, provavelmente eles vão realmente ocorrer. A próxima reunião agora deve ocorrer entre os dias 12 e 13 de junho. Na zona do euro, o índice de desemprego também está baixo, ele apresentou um resultado positivo, aí, ficando em 8,5%. Essa também é uma taxa muito baixa, desde 2008, a menor taxa registrada na região. E o PIB da zona do euro, ele apresentou uma alta de 0,4%, apresentando uma tendência positiva que já vinha ocorrendo também. Falando um pouco do cenário interno, o principal acontecimento que nós tivemos aqui, como todos devem ter acompanhado e sofrido as consequências, foi a greve dos caminhoneiros, né? Ela foi iniciada no dia 21 de maio, permaneceu aí por cerca de 9 dias com a paralisação dos caminhoneiros. Então, a principal reivindicação deles era o fim do PIS/COFINS sobre o diesel e o fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso, quando o caminhão está descarregado, então não vai mais haver essa cobrança. Essa paralisação afetou o abastecimento de alimentação, combustível, remédios, enfim, afetou todos os setores e toda a população em todos os estados houve problemas por conta dessa paralisação. Atualmente já está normalizada a situação, alguns poucos setores, né, que levam um pouco mais de tempo para se recuperar, já estão se recuperando também. Tivemos muitas perdas de cargas perecíveis, né, que ficaram paradas nas ruas, mas aos poucos a situação vai se normalizando e foi feito um acordo com o governo de redução, então, no combustível, no diesel no caso, né, e também na cobrança então do pedágio por eixo dos caminhões. Não houve novas paralisações, não temos previsões de novas paralisações agora, mas realmente foi um fator que atingiu inclusive os noticiários internacionais, né, por conta do tamanho dessa greve, uma greve como acho que nunca foi vista aqui no Brasil. Sim. Né? E ainda os caminhoneiros estão esperando o Senado tá para aprovar uma nova legislação em relação ao frete, se eu não me engano, está em discussão. Eu não sei se é no Senado ou se é no Congresso, mas eu sei que também foi uma outra pauta dos caminhoneiros, né, mas que ainda está em discussão no governo, que ainda não tem novos capítulos, mas talvez na próxima visão econômica a gente, Sofia, vai comentar um pouco mais sobre o que aconteceu com isso. A paralisação foi muito grande, esperamos que dê resultado, né, não só para os caminhoneiros, mas para toda a população que também utiliza combustível e tudo mais, né? Bom, agora eu vou falar um pouco dos indicadores econômicos do mês de maio, com foco no Brasil. O primeiro, mais importante, inclusive, foi a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2018, feito pelo IBGE. O resultado foi de 0,4%, é a quinta alta trimestral seguida do PIB. Porém, a expectativa, dado os reflexos dos movimentos dos caminhoneiros e outros indicadores que a gente vai comentar aqui, o mercado, por meio do Boletim Focus,
ele reduziu a expectativa do PIB para o fim do ano para 2,5%. O IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica, que é visto pelo mercado como uma prévia do PIB, ele apresentou uma retração de 0,3% no primeiro trimestre. Isso em relação ao último trimestre de 2017. Nos 12 meses, o índice acumula um crescimento de 1,05%. Continuando com os dados divulgados pelo IBGE no mês de maio, a produção industrial caiu 0,1% em relação ao mês de março. Das 26 áreas pesquisadas no setor industrial, 14 apresentaram resultado negativo, ou seja, 12 apresentaram resultado positivo, que é muito pouco. Já o comércio varejista ele teve um crescimento de 0,3% em março, e das 8 áreas pesquisadas, a maioria apresentou resultado positivo. Já o setor de serviços apresentou uma queda de 0,2% também em relação ao mês de março. Foi uma queda em relação ao mês de fevereiro que foi positivo. A Sofia vai falar agora um pouco sobre os dados divulgados referente ao mercado de trabalho nesse mês. O mercado de trabalho ele estava tendo alta, né? Depois de 3 altas seguidas, todo mundo achou que ia cair, ele voltou a subir. Agora no mês de maio realmente voltou a cair, os indicadores mostram agora 12,9% de desemprego no país. Porém, ainda de acordo com os dados do IBGE também, através da PNAD contínua, né? Que faz a medição do emprego no Brasil, esse resultado positivo, entre aspas, ele se deve ao fato de ter menos gente procurando emprego. Isso faz com que os índices abaixem, porque enquanto a pessoa não está procurando emprego, ela não entra na estatística. Então, por isso que a gente pode ter uma impressão aí de que realmente está havendo uma melhora, mas não necessariamente porque não houve melhora no mercado de trabalho. Inclusive, o número de trabalhadores com carteira assinada continua em queda. Do último ano para cá, houve uma queda nesse número. E os trabalhadores informais, são aqueles sem registro, autônomos, enfim, hoje é o mais alto desde 2013, ou seja, continua crescendo. Hoje já 10,9 milhões de brasileiros estão nessa condição, porque não conseguiram um emprego formal, foram tentar a vida de outra forma e estão trabalhando como informalmente, sem registro. Bom, agora eu vou falar um pouco da inflação. O IPCA do mês de abril foi de 0,22%. Lembrando que a expectativa do governo, a meta da inflação do governo é de 4,5%. Tem 1% aí que pode variar tanto positivo como negativo, então está um pouco abaixo até dessa meta, até dessa variação. O acumulado em 12 meses está em 2,70%. De acordo com o Boletim Focus, o IPCA para o mês de maio deve ficar em 0,30%, já no mês de junho em torno de 0,40%. Taxa de juros é outra notícia que impactou bastante o cenário econômico brasileiro no mês de maio. Ao contrário do que o Copom havia sinalizado na última reunião, não houve um novo corte da taxa Selic, ela foi mantida em 6,5%. Essa taxa ainda é a menor de toda a série histórica do Banco Central. O motivo do Banco Central não realizar um novo corte na taxa Selic foi por conta dos indicadores econômicos que o país apresentou da última reunião até essa reunião que ocorreu entre o dia 15 e 16 de maio e principalmente por conta do cenário externo. Em nota, eles divulgaram que o cenário externo estava dando uma sequência, estava apresentando resultados que um novo corte não seria bom para a economia. Por isso, eles resolveram manter a taxa em 6,5%. O dólar ele teve um aumento, uma alta de 5,29%. Ele começou o mês valendo 3,54 e fechou em 3,73, 3,74. No mês ele chegou a 3,74 efetivamente.
E os motivos para esse aumento da taxa de câmbio foram três basicamente. Tá? Primeiro, o movimento de paralisação dos caminhoneiros, que a Sofia já explicou anteriormente. Em segundo lugar, a recuperação do euro. E em terceiro lugar, o Banco Central ele começou a intervir no câmbio. Ele vendeu um lote de swaps de câmbios tradicionais e por isso que a cotação deu uma estagnada no final do mês. Com tudo isso, a expectativa do mercado, divulgada pelo Boletim Focus, aumentou a taxa de câmbio para o final do ano para R$ 3,50. Essa alta do dólar fez com que ele já fosse vendido a mais de R$ 4,20, né? Nas casas de câmbio. Comprar. Exato. Para quem tem viagem marcada, essas coisas encareceu bastante. Essa oscilação alta do dólar, né? Isso. Bom, sobre a balança comercial, começando pelas contas externas, a balança comercial apresentou um superávit de quase 6 bilhões de dólares no mês de maio. As exportações ficaram em torno de 19,3 bilhões de dólares. E as importações apresentaram um saldo de 13,3 bilhões de dólares. Já nas transações correntes, elas apresentaram agora no mês de abril um superávit de 620 milhões de dólares. Em 12 meses, entretanto, em 12 meses, o resultado das transações correntes é um déficit de quase 9 bilhões de dólares, que é o equivalente a 0,43% do PIB brasileiro. Para 2018, a projeção é de um déficit em torno de 23,3 bilhões de dólares. Já em relação às contas públicas, o governo central divulgou que teve um superávit primário de 7,2 bilhões de reais em abril. Lembrando que no mês passado o governo teve um déficit de cerca de 24 bilhões de reais. Esse resultado foi principalmente por conta do desempenho do Tesouro Nacional, que registrou um ganho de 19,5 bilhões de reais. Em contrapartida, a Previdência Social apresentou um déficit de 12 bilhões de reais, enquanto o Banco Central apresentou também um rombo em torno de 215 milhões de reais. Já da dívida pública federal, ela aumentou cerca de 22,18 bilhões de reais em relação ao mês anterior e fechou o mês de abril valendo mais ou menos 3,6 trilhões de reais. Já a dívida pública imobiliária federal interna, o resultado dela no mês de abril foi de 3,5 trilhões, um aumento de 0,48% em relação ao março de 2018, né? E esse resultado corresponde a 96,4%, mais ou menos, do PIB de toda a dívida pública federal. Já a dívida pública federal externa, ela teve um aumento de 4% e fechou o mês de abril em torno de 134 bilhões de reais. Bom, agora a Sofia vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário, as principais notícias e indicadores divulgados nesse mês. O mercado imobiliário ele segue a tendência dos últimos meses aí de melhora. Seguindo o anúncio da redução de juros anunciado pela Caixa Econômica Federal no mês de abril, em maio, os principais bancos do país anunciaram também reduções em suas taxas de juros para compra de imóveis e financiamentos, né? E esse movimento fez com que então as taxas mínimas em vigor entre os principais bancos ficassem bem próximas umas das outras, né? Tirando aí também o monopólio da Caixa Econômica Federal, então a diversidade aí de bancos para financiamento do imóvel aumenta, né, o que facilita a compra para quem está procurando a casa própria. O preço dos imóveis residenciais também se manteve estável no último mês, ele teve uma queda de 0,01%, então praticamente o mesmo índice do mês anterior. E em contrapartida dessas notícias positivas, uma tragédia que aconteceu no país no primeiro dia do mês, né, no Dia do Trabalhador, no feriado, dia 1º de maio, a queda do edifício Wilton Paes de Almeida, localizado no centro da cidade de São Paulo,
colocou em evidência um problema grave que existe no Brasil já há muito tempo, mas que não é muito comentado ainda, que é o déficit habitacional. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados da PNAD, divulgados aí pelo IBGE, os dados são de 2015, são os dados mais atuais, né? A pesquisa ela é feita a cada 2 ou 3 anos, se eu não me engano, e o déficit no Brasil hoje chega a 7,7 milhões de moradias. Muita coisa. É um dado grave, muito negativo para o país, e aí justamente a importância do mercado imobiliário aqui no nosso cenário nacional, a melhora nas vendas e tudo mais, porque inclusive o que mais, o principal fator que causa esse déficit é o grande gasto com aluguel. As famílias que moram de aluguel gastam a maior parte de sua renda pagando o aluguel então da sua moradia, e isso é o que mais onera aí o déficit habitacional. Então, com essas facilidades de compra, talvez ajude a diminuir um pouco esse déficit, e é importante o governo continuar com as medidas que vem tomando já para ajudar a melhorar, inclusive, o mercado imobiliário, que é um dos principais do país, né? O setor da construção civil hoje é um dos que mais emprega, inclusive, e é muito importante. É um termômetro, né, da economia brasileira. Sim, afeta bastante a economia do país. Então é muito importante os governantes aí ficarem de olho nesses dados também, que ficou aí bastante em evidência, então, diante dessa tragédia que aconteceu, que mostra realmente quanta gente não tem onde morar, né? Isso onera bastante a economia do país também. Bom, essas foram as principais informações. Quem quiser ver o relatório completo da nossa visão econômica, pode acessar o nosso site. Lá tem todas as informações, tem acesso a esse vídeo também, além do nosso canal no YouTube. Aguardamos a visita de vocês lá e estamos à disposição aí, quem quiser entrar em contato com a gente. Até a próxima visão econômica, então. Até lá, Dani. Tchau, obrigado, Sofia. Até o mês que vem, então.